Shalom, shalom, lekulam, haverim, haverut. Eu sou Efraim Ben-Sevi Uriel. E hoje vamos entender um passuquim muito importante, que há muitas perculações e algo ao qual leva as pessoas a levar esse passuquim a um extremismo e a um divisor de água. Por quê? Muitas das vezes, preletores, pastores, ensinadores, principalmente que eles chamam de escola dominicais, prega esse passuquim e deixa um vácuo de divisores de água. Muitas das vezes, seres humanos que têm a sua fé não desfruta das bênçãos do Kadosh Baruhu. Mas como assim? Muitas vezes pessoas religiosas que seguem homens no literal praticam esse passuquim erradamente e não vive de conformidade com as bênçãos do Eterno. Uma bênção maravilhosa que nós temos é o sol, tomar um banho de sol, ao qual injeta nos nossos ossos a vitamina D. Também um banho de mar, mergulhar, desfrutar dessa natureza, ao qual a palavra natureza em hebraico tem a mesma gematria da palavra Elohim. Mas esse não é o assunto. O assunto é em Terrilim, Salmo, no verso 1, no capítulo 1, que se diz: bem-aventurado é o homem que não se detém no conselho dos ímpios e nem se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Muitos cristãos aderem a esse passuquinho. Eu vou falar cristãos porque cristãos seguem o literal, seguindo homens e se prejudica a viver uma vida monótona, sem desfrutar de Elohim da natureza. Vou dizer para vocês que esse passuquim de Salmo 1, versículo 1, há um divisor de água. Há uma divisão, porque o versículo 2 fala da conexão da espiritualidade. E o versículo 1 também fala da divisão da espiritualidade. Esse versículo não pode ser doutrinado de acordo com o que está escrito, mas sim em uma conexão espiritual, no sentido de sode, de mistérios, oculto, de segredo. Esse passuquinho aqui é um segredo ao qual eu vou dizer para vocês rápido para o vídeo não ficar grande. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. O significado dessas três exortação, o significado desses três ditos de advertência não está falando a andar, a sentar, não está falando algo literal com a pessoa que não tem uma conexão com o Eterno. Não está falando a vocês não desfrutar de uma praia, de algo, a um lugar onde tem pessoas comuns, onde tem pessoas com seus livre arbítrio e com o seu livre pensar. Nós somos seres humanos e aqui, independente da religião, independente da espiritualidade, nós somos pó e cinza. Nós somos iguais, todos iguais. A diferença é aqueles que têm conexão e que buscam a luz do Eterno. Eu quero dizer para vocês que esse passuquinho no versículo 1 de Salmo 1 se diz que são 3 portais.
como se diz, o primeiro portal se diz, não anda no conselho dos ímpios. Esse primeiro parágrafo que se diz não andar no conselho dos ímpios é o primeiro portal mental do pensamento, como se diz aqui que eu fiz o rascunho. A alma que está em constante desarmonia e turbulência interna. Esse é o portal de influência mental. É o Serrará trabalhando na nossa mente, buscando a ter conselho de iniquidade. E o segundo portal, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Esse é fácil. Se Salmo, nesse versículo 1, está dizendo de 3 portais de energia. O segundo que se diz, não se detém nos caminhos dos pecadores, é o significado místico cabalístico de que é o portal da ação, de hábito, dentro de nós, dentro da nossa alma. Quando se diz, bem-aventurado aqueles que não andam nos conselhos dos ímpios, não se detêm nos caminhos dos pecadores, nem se assentam nas rodas dos escarnecedores, são aspecto do Serrará, são aspecto das más inclinações, que é chamado ego. E o terceiro portal, ao qual diz que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. A palavra, esse aqui é o mais contundente, é o terceiro portal mais contundente e perigoso, que a palavra escarnecedor significa lesim. E lesim é o portal mais profundo, que significa a pessoa ou a alma que apenas pratica o erro. Mas e defende o mal. São aquelas pessoas que se nomeiam a estar diante da presença do Eterno e dentro do seu interno pratica o mal e se justifica o mal. É o portal da identificação. Então, esse passuquinho aqui no versículo 1, no capítulo 1, fala do portal da ação, do portal da identificação e o portal mental. Esse é o entendimento, o portal da influência mental e pensamento, o portal da ação e hábito e o portal da identificação. Esse é o resumo deste passuquinho. Espero que vocês entendam que nós devemos sempre aniquilar dentro de nós a impiedade, o escarnecimento e as influências de conselho. Esse é o entendimento. Não é eu me abster de uma pessoa ao qual ainda não reconheceu o caminho do Eterno e subjugar. Para nós aniquilar esse versículo 1 que está dentro de nós, nós devemos meditar na Torá dia e noite. Porque o versículo 2 diz, antes a alma, a Neshama, tem a sua ação, tem a sua influência e os seus pensamentos na lei do Eterno. E nessa lei, ele medita, filosofa, ele pratica dia e noite. Esse é o entendimento que, se nós pegarmos, como tem muitos, pastores, bispo, todo tipo de pessoas que têm sua religião e colocam no literal, eles não podiam trabalhar porque vai estar no meio de pessoas. Eles não podiam viajar porque vai estar sempre no meio de pessoas com seus livres pensamentos e desejos. Isso aqui não está se referindo a eu me distanciar de uma pessoa que tem seu livre-arbítrio, tem a sua conexão livre de pensar. Não. Isso aqui está falando do aspecto dos 3 portais que o ego, que o Serrará leva a nossa alma a praticar.
Que o Eterno nos abençoe e nos guarde e medite. Que Salmo 1 está falando dos 3 portais do ego. Shalom, shalom.